Tudo bem, galera? Vamos falar um pouquinho do neoliberalismo, mas deixa eu fazer só uma retomada, né, do conceito do Marx. Lembrar que na economia clássica, né, antes do Marx, vamos falar da economia clássica, o liberalismo, que é a alma do capitalismo, que é a liberdade, porque lá no absolutismo que eles estão criticando não havia liberdade. É o Estado que planejava toda a economia, o Estado absolutista. E os liberais eles pedem então que não, o Estado ele deve apenas criar as leis e garantir a liberdade, garantir a concorrência. Então a concorrência é boa, porque não tem monopólio. Dois empreendedores concorrendo, a sociedade ganha. A sociedade ganha porque um vai querer vencer a concorrência contra o outro, então vamos melhorar preços, produtos, atendimento, etc. Esse é o liberalismo do Adam Smith, o escocês, que é considerado o pai da economia política. O Karl Marx ele discordava dessa ideia. Ele acreditava que a propriedade privada ela acaba por gerar uma luta de classes, porque sempre vai ter o proprietário e o não proprietário. E o proprietário ele vai enriquecer no trabalho do não proprietário. Ele vai chamar isso de teoria da mais-valia, porque o operário ele produz muito mais do que ele necessita. Os animais eles só produzem aquilo que eles necessitam. O ser humano que é racional, ele está abaixo de um animal no capitalismo, porque ele produz e produz o lucro para o patrão. Mas o patrão fala, a firma é minha, eu pago os impostos, eu reponho as mercadorias, e o Marx ele vai dizer o seguinte, essa conta não bate, porque pagar esse prédio, repor as mercadorias e repor as matérias-primas já está explorado no meu tempo a mais, isso que é mais-valia. Então, se o trabalhador ganha, sei lá, R$2.000 por mês, segundo Marx, ele produz muito, muito mais do que isso. E esse muito mais não é apenas para pagar impostos e repor mercadoria, mas também para pagar o luxo do capitalista. Então, a teoria da mais-valia é essa. Tem a mais-valia relativa, aquela que faz o trabalhador trabalhar mais, e tem a mais-valia, a mais-valia relativa coloca novas tecnologias e amplia, né, a produção, e a mais-valia absoluta que faz o trabalhador trabalhar mais. Por que os trabalhadores aceitam isso? Não é que eles aceitam, é que eles não conhecem a verdade. Eles são alienados por uma superestrutura. As superestruturas são as ideias que os próprios exploradores criaram para a sociedade. A burguesia criou o Estado, as leis, a escola, a religião. Tudo isso mascara essa realidade da infraestrutura que é a base econômica. Esse é o Marx. Tem um outro tipo de capitalismo que chama capitalismo intervencionista do Keynes. Em momentos de crise do capitalismo, onde tem muito desemprego, muitas falências, alguns países começavam a olhar com interesse para o comunismo, para o socialismo. O que o Keynes pensa então? Não precisa olhar para o comunismo, para o socialismo. Basta, nesses momentos de crise, o Estado, ele pegar aquelas empresas que estão paradas, ele gerar a economia, ele intervir na economia, gerar renda para as pessoas, gerar novamente empregos. Então o Estado deve intervir na economia em momentos de crise e quando sair da crise devolver para os produtores capitalistas. Então eu tenho que ajudar o empreendedor capitalista, eu tenho que ajudar o grande fazendeiro fazendo novos empréstimos, perdoando algumas dívidas ou parcelando novas hipotecas. O Estado deve criar condições para a pessoa poder consumir novamente. Quando ela consome, a produtividade cresce também, o comércio volta, a indústria volta. Então o Estado ele tem que garantir a aposentadoria, ele tem que garantir seguro-desemprego, o Estado tem que criar serviços públicos para as pessoas terem dinheiro no bolso. E quando a pessoa tem dinheiro no bolso, a pessoa compra daquele capitalista que estava quebrando. E aquele mesmo capitalista recebeu investimentos do governo para poder voltar contratar e ter sua produção. Isso que é o intervencionismo, o Estado ajudar o sistema capitalista a sair da crise, daí ninguém se tornaria comunista. Muito bem, esse intervencionismo ele foi muito importante no pós-Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. O Roosevelt empreendeu isso, chamou de New Deal, novo acordo. Até os anos 70 ele funcionou muito bem, obrigado, até que aconteceu a crise do petróleo em 73 e o reflexo dela em 79. Assim, não tinha mais como o Estado ficar gastando tanto dinheiro daquela forma. E o Estado resolveu enxugar.
e devolver para a mão dos capitalistas. Era a volta do liberalismo, o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo, gente? É esse retorno a partir dos anos 70, principalmente através dos anos 90, do liberalismo econômico. A partir do consenso de Washington, de Williamson, foram definidas algumas coisas. O Estado está quebrado, então o Estado precisa economizar dinheiro. É uma austeridade fiscal. O que significa isso? Corte de gastos. O Estado não tinha criado condições de trabalho, então ele tem que agora tirar isso aí, colocar na mão do sistema capitalista. Quais são as características do neoliberalismo? Corte nos investimentos sociais. Corte nos investimentos sociais. Primeiro, flexibilização das leis trabalhistas. O que significa isso? As empresas, para elas poderem voltar a crescer, elas pagam muito impostos, principalmente porque o trabalhador tem muito direito. Isso der muito gasto para as empresas, então tem que tirar esses direitos, essa flexibilização, as reformas trabalhistas. Flexibilização previdenciária. Os trabalhadores estão aposentando muito cedo e as empresas gastam demais também com impostos previdenciários. Como que eu vou colocar minha empresa no seu país se eu pago tantos impostos previdenciários e trabalhistas? Então, uma flexibilização previdenciária, dificultando a aposentadoria e também fazendo alguns ajustes para enxugar esse dinheiro. Também a questão das privatizações. O Estado não tinha criado empresas para ajudar as pessoas a ter emprego, então agora essas empresas têm que ser vendidas pelo Estado, porque elas vão melhorar bastante, porque se ela for de um capitalista, o capitalista ele está concorrendo, ele vai melhorar o atendimento, o produto, sem contar que o Estado vai ganhar o dinheiro da venda daquela empresa e não vai ter mais que pagar salários, pagar impostos, fica nas mãos do capitalista. Então a privatização das empresas, a abertura de todos os mercados, o que impede o comércio mundial crescer é o fato de que os mercados são fechados. Você tem muita taxa para você pagar quando você vai importar e exportar. Então, se todos os mercados se abrirem, todas as mercadorias vão agir livremente por todo o planeta. Isso vai favorecer os países pobres e os países ricos. Você tem uma política, então, de Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado deve agir minimamente, porque ele deve enxugar gastos. A escola, a saúde, a segurança pública, o Estado não tem que fazer muito investimento. A escola tem que ser privada. Tudo que é privado é melhor, porque tem concorrência. A saúde, olha só, por que a saúde é cara, o plano de saúde? Porque tem muita saúde pública. Se tivesse tudo privado, pela concorrência, o preço automaticamente diminuiria. Porque daí não ia ter só um plano de saúde, ia ter vários e vários. Os caras iam brigar um com o outro. E assim, gente, o Estado mínimo, ele acaba tirando a mão do Estado de alguns serviços públicos. Muito bem, quais são as críticas ao neoliberalismo? Em um país marcado por igualdade social, um país desenvolvido, tranquilo. Mas nos países pobres o resultado foi péssimo, foi terrível, segundo os críticos. Porque quando você corta dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, você aumentou as desigualdades sociais, você sucateou o serviço público, fazendo com que as pessoas caíssem no desemprego, com a flexibilização inclusive, com as terceirizações que aconteceram para enxugar dinheiro, os serviços ficaram cada vez muito mais vulneráveis e gerou um crescimento da criminalidade e da desigualdade social. E o crescimento da criminalidade, o que o Estado faz? Ao invés de perceber, olha, faltou investimento público, eles criminalizam ainda mais. É a política de tolerância zero, aumento de presídios, diminuição da maioridade penal, aumento da ação do Estado, da polícia. Tem que proteger alguns. O descarte de pessoas que não são produtivas. O que não é produtivo tem o direito de ser excluído. Uma defesa de uma meritocracia daqueles que são produtivos. Então essas são as principais críticas ao sistema neoliberal, principalmente nos países pobres, acentuou as diferenças. Bom lembrar que a crise de 2008, ocorrida nos Estados Unidos, gerou uma crise também do neoliberalismo, que se acreditava ser, dentro da globalização, esse pensamento único e a solução para todos os problemas. As grandes empresas tiveram que bater a porta do Estado e pedir ajuda. Eles que tanto defendiam essa desregulamentação
empresas precisaram do Estado para não quebrar. É isso, gente. Bons estudos e até a próxima.